Eu cumprimento com a paz do Senhor a todos os prestimosos amigos e irmãos e os internautas. A minha saudação cristã a todos vocês. Pois bem, meus estimadíssimos, eu quero trazer uma mensagem, deixar uma mensagem para vocês, vinda da parte de Deus, com exclusividade para você. E para tanto, eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus que encontra-se na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida quieta e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Queridos amigos internautas, e irmãos e amigos, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para o seu companheiro de jornada, o Timóteo. Esse moço aqui, o Timóteo, ele acompanhou Paulo na sua segunda viagem missionária, e quando Paulo escreve esta carta para Timóteo, ele estava supervisionando a igreja que estava em Éfeso. E esta carta ela foi escrita por volta do ano 62 da nossa era cristã. Então, portanto, a igreja tinha em torno de 29 a 30 anos. Era a idade da igreja. Tinha ali uns 29 ou 30 anos. A igreja começou no ano 33 e Paulo escreve essa carta já no ano 62, mais ou menos. Mas, meus queridos irmãos e amigos, Paulo, ele era muito zeloso. E ele sempre instruiu este moço aqui, o Timóteo, um jovem pastor. E esta carta aqui, ela também é uma carta pastoral, é uma epístola pastoral, que traz conselhos pastorais. E Paulo então dá um conselho aqui para Timóteo, para que ele fizesse súplicas, fizesse orações pelas autoridades da época, que orassem pelos reis, pelos governantes. Hoje, nos nossos dias, aqui no Brasil, por exemplo, todo cristão genuíno, cristão autêntico, genuíno e verdadeiro,
ele deve de orar pela nação brasileira. Ele deve de interceder pela pela nação brasileira. Orar pelo presidente da República Federativa do Brasil. Orar pelos três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Orar pelas câmaras altas e as baixas. Orar pelas câmaras estaduais e as municipais. Orar pelas autoridades civis, militares, eclesiásticas e as constituídas por Deus. Isso é uma doutrina bíblica. E Paulo aconselha o Timóteo para que ele ensinasse os irmãos, aconselhassem os irmãos a fazerem isso, porque fazendo isso a pessoa iria muito bem. Faz bem quando a pessoa faz o bem e pede para o Senhor Deus fazer o bem em prol de outrem ou das outras pessoas. Aqui no caso era as autoridades. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. E aqui no versículo 5 ele diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não há um outro mediador entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o mediador. Lamentavelmente, aqui no Brasil, existem padroeiros, medianeiras e medianeiros, mas o autêntico, o genuíno e verdadeiro mediador entre Deus e o homem é Cristo Jesus, que é o único mediador. Não há um outro mediador. Aleluia, louvado seja o nome precioso do Senhor. Aleluia. E o versículo 6 diz: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus, que é o mediador entre o homem e Deus, é só ele que faz, que exerce essa atividade através do Espírito Santo. Jesus, ele é o único mediador, ele é o único Salvador. Não tem um outro Salvador além de Jesus. Só Jesus é que salva. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E toda a autoridade constituída, se ela for uma autoridade que tenha um bom senso, que busque no Senhor Deus, que peça para o Senhor Deus, para que Deus capacite, para que ela tenha uma boa gestão, que ela possa gestar bem o poder público, esta pessoa, este gestor, este administrativo das coisas públicas, será bem sucedido se ele buscar a Deus, pedir para Deus. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome precioso do Senhor. Salvação, meus queridos, é só através de Jesus. Não há um outro meio do homem ser salvo a não ser através da pessoa de Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta do caminho.
E esta porta da salvação, que é Jesus, ela está aberta diante de nós. Está aberta diante de todas as pessoas que queiram adentrar por esta porta da salvação. E esta porta da salvação, todo aquele que entra por ela, ela leva a tal pessoa à vida eterna. O único que pode dar a vida eterna é Jesus. Ele deu a sua vida em prol da minha vida e em prol da tua vida. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Portanto, meus queridos, só Jesus salva. Não há um outro Salvador, não há um outro Redentor, não há quem possa redimir a tua alma. É só Jesus, ele é o Redentor por excelência. Ele pode redimir a tua alma, ele pode propiciar a salvação, o livramento para a tua vida. É só ele, só Jesus, ele é o Salvador. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Meus queridos, eu vou arrematar aqui, mas antes, porém, quero orar por você. Aleluia, louvado seja o nome precioso do Senhor. Estarei orando e arrematando já esta mensagem. Soberano, eterno e todo-poderoso Pai Celestial que estás nos céus. Pai Santo, eu quero interceder em prol de todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas e constituídas por Ti. Abençoa, Senhor, dá entendimento e sabedoria para o presidente da República Federativa do Brasil. Abençoa, Senhor, todos os poderes estaduais e os municipais, querido Pai. Abençoa, Senhor, todo o povo brasileiro, abençoa esta nação brasileira. Pai, abençoa as demais nações, Pai Santo, pois é o que eu estou te pedindo e te agradecendo, Pai eterno, santo e justo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém e amém.